Olha, porque na verdade lá na pasta eu recebo tanto o material do pessoal da Integrado quanto o pessoal da EJA, né? Então eu tô lendo aos poucos lá o material. Então eu vou até dar uma olhada lá depois. Mas você participou do fórum lá no Moodle? Sim, Fez sim, direitinho? eu falei Abriu um sobre o Muro tópico. de Berlim. Então, Só não peraí, sei se. eu vou responder agora. Vou dar uma olhadinha aqui rapidinho. Um minutinho. Pessoal, olha só, o que que eu vou fazer é o seguinte hoje. Vocês conseguiram ver os materiais, deram uma lida, viram, assistiram, conseguiram assistir alguma coisa das videoaulas? Ô, professor, eu consegui Sim, a Ah, assistir, primeira eu assisti. referir as coisas só da outra aula, infelizmente. tem. Dessa Da de hoje, primeira não. semana, né? Isso. Aí, É, pra mim, vai ficar mais fácil, igual, por exemplo, acabar a aula do senhor hoje, eu consigo ver o material de hoje, entendeu? entendi. De acordo com tudo que o senhor explicar aí. Não, porque, assim, pelo menos as videoaulas que eu estou adicionando lá, é interessante que vocês assistam, entendeu? Porque a ideia é de que vocês assistam essas videoaulas e a gente depois debata aqui nesse momento, né, as dúvidas, as questões que vocês viram lá e vocês não entenderam, tá? Podem também mandar essas perguntas por e-mail, pode mandar essas perguntas por aqui no chat, mesmo agora na hora, tá? Mas o interessante é que a gente consiga nesse momento ter esse bate-bola aqui. Inclusive o pessoal do dia, do integrado, eu recebi algumas perguntas. Então a gente vai meio que tocar a aula de hoje pelas dúvidas deles lá, entendeu? Já que a não ser que vocês tenham alguma coisa para mim, tá? Não sei se vocês repararam lá, mas eu gravei para essa semana, né? Que essa semana o nosso tema é globalização. E aí essa semana eu gravei 3 vídeos. Por quê? Porque um vídeo é sobre Guerra Fria, na verdade é complemento lá da primeira semana que eu não consegui postar, tá? É... Nayara, você está me dizendo do vídeo da primeira semana, né, Nayara? Sim, que você falou que a gente poderia escolher um tema, ou Guerra Fria, ou Muro de Berlim, sobre aquela primeira aula de geopolítica. Aí eu fiz sobre o Muro de Berlim. Só não sei se chegou. Tá Acho que aqui, foi falar Nayara. sim, Nayara Nayara. Barbosa. Tá aqui. Foi certinho? Tá aqui. Recebi. Recebi do Matheus, da Nayara e da Thaisa. A Ah, sim, tá Tereza, bom. você não mandou, não? Não, eu tava meio enrolado aqui com outro projeto, mas eu Aham. vou mandar amanhã. Tudo bem, tá? Não deixa não, porque vai ser a nossa nota e a presença também. Eu vou estar contando lá por essas atividades, né? Porque, assim, a gente tem um problema sério que, como é um ensino remoto, vai precisar haver algum tipo de papel, documento, alguma coisa que comprovem, né, que vocês participaram Uhum. e coisa e tal. Então, esse trabalho é o mais importante. Eu, inclusive, hoje, eu baixei aqui uma extensão aqui no meu computador que eu também consigo produzir uma lista de presença aqui. Eu não pretendo contar essas atividades como lista, como presença, mas, né, se vocês estiverem vindo direitinho, se precisar de alguma coisa, eu conto esse momento também com alguns pontinhos, tá? Tá faltando Thaisa, né? Thaisa que não apareceu hoje. Né? Alguém sabe da Thaisa, se ela vai aparecer ainda? Fala alguma coisa aí Eu, na era. eu não sei, cara. Eu não sei, professor. Eu Perdão. acredito que ela deve vir. Ela não me enviou mensagem, não, mas ela deve vir sim, porque ela sempre vem nas aulas. A não ser que aconteceu alguma coisa. Entendi. Não, então olha só, pessoal. Vamos lá. Então, eu gravei uma aula de Guerra Fria. Essa aula ficou com 1 hora e pouca, né? 1 hora, na verdade, 1 hora e 45 minutos. Mas ficou bem bacana. Assistam lá, dêem uma olhada. Assistam, pare. Se não conseguir ver tudo de uma vez, dá uma paradinha, volta depois. É como eu falei, vai estar no YouTube. Vocês vão poder ter acesso a hora que vocês quiserem, tá? E também gravei 2 aulas sobre globalização, que é o tema dessa semana, tá? Ou seja, aí eu tive que dividir em 2 partes. Globalização parte um e globalização parte 2. Aí a primeira ficou com 1 hora mais ou menos e a segunda parte ficou com 1 hora e pouquinho. Tá? Então assistam lá também. Tá? E esse tema, a globalização,
ele é um tema interessante porque ele, de certa forma, afeta todos nós, né? Vocês, quem conseguiu dar uma olhadinha lá, vocês entenderam mais ou menos o que é a globalização? Eu vi o documentário, só não todo. O documentário por uma outra globalização, né? Sim, sim, porque está escrito o nome de um um músico que trabalha na área da geografia, Wilton, Aham, tá escrito o nome dele. Milton Santos, Milton Santos. Isso. O Milton Santos é um dos maiores geógrafos da história do Brasil, né? Na verdade, ele ganhou, ele, né, trabalhou em várias universidades do mundo, nos Estados Unidos, na França, né? E ele tem mais de 40 livros publicados, tá? E ele sempre foi muito acadêmico, então os livros dele são muito difíceis de ler. Eu mesmo já xinguei ele algumas vezes, tá? Porque eu tive que ler os livros dele na faculdade e a leitura dele era muito, muito pesada. Mas ele uma vez resolveu escrever um livro para o público, assim, para o grande público, né? Um livro com uma linguagem mais simples. E esse livro se chama Por uma Outra Globalização, que é o mesmo nome do documentário. E ali ele faz toda uma crítica sobre esse fenômeno de globalização. Alguém poderia me dizer o que é globalização? Em poucas palavras? Olha, eu arriscaria que está tudo conectado. Não tem mais um país, um lugar que não esteja conectado de alguma forma a outro. Um depende de outro para alguma coisa. Pouco ou muito, está sempre um dependendo do outro. Sim, Financeiramente. Aham. A sua Até o que a gente resposta é bem usa hoje em legal. dia. Até o quê? Desculpa? O que a gente usa hoje em dia, muita coisa mesmo aqui no Brasil é americanizada, né? Uhum. Muitas palavras em inglês, etc. Olha, essa sua percepção ela é muito interessante, tá? Porque é mais ou menos isso mesmo. A globalização, como processo, como fenômeno, ela é bem antiga, tá? Ela começa lá no século XV, tá? Então ela tem mais de 500 anos e ela está intimamente ligada ao comércio. Tá? Por quê? Porque o comércio é aquela prática humana, aliás, o comércio é muito antigo, mais antigo que a globalização, é aquela prática de troca. Como nem sempre a gente consegue produzir tudo que a gente precisa, né, normalmente a gente pega o nosso excedente, o que sobra do que a gente produz, e troca com outras pessoas que têm coisas que me interessam. Né? Inclusive, a própria ideia de dinheiro surge disso. Né? O que é o dinheiro? Qual é a função do dinheiro? A função do dinheiro é dar fluidez às trocas. Ao invés de eu ter que pegar aqui, sei lá, eu produzo arroz, então eu vou ficar com um monte de sacas de arroz e as pessoas que trabalham para mim eu vou pagar em sacas de arroz. Mas a pessoa só come arroz? Não, aí ela vai ter que trocar com pessoas que produzem feijão, aí vai trocar com pessoas que produzem batata. Olha como que ia ficar muito complicado. Então é muito mais fácil eu inventar uma coisa que todo mundo reconhece que é algo de valor, né? E aí vem o dinheiro. Então, o comércio é uma prática muito antiga, tá? E, de certa forma, ele conecta lugares distantes. Agora, por que a gente não pode falar em globalização lá no Império Romano ou, né, na história antiga? Porque o próprio homem, o ser humano, não tinha noção do planeta. Ele não sabia a extensão do planeta. Só no século XV, com as grandes navegações, né, com a expansão marítima, que efetivamente a gente vai poder dizer o que? Olha, agora nós temos um comércio a nível global, né? E esse nível global de comércio acaba estabelecendo a formação até dos próprios estados nacionais, né? E imediatamente esses estados nacionais eles vão meio que ocupar determinados papéis nessas trocas internacionais, tá? Então a globalização ela começa lá. Mas essa globalização moderna, que a Teresa falou muito bem nessa ideia de que um país depende do outro e coisa e tal, ela é muito mais recente. Ela está do século XX para cá, quando o comércio ficou tão intenso e a produção, a fabricação de coisas ficou tão intensa, tão distribuída pelo mundo, né, que a gente não pode mais, não existem mais países isolados, não existem mais países que não dependem um do outro. Conseguiram entender o que eu quis dizer?
Sim. Então, de certa forma, o que acontece? Até o celular ou o computador que vocês estão é, até o computador que vocês estão usando agora, ele tem peças que vieram de vários lugares do mundo, né? A matéria-prima vieram de muitos outros, né? A montagem dele aconteceu em lugares distintos. Então, só para exemplificar, por exemplo, sei lá, o silício que está na placa do computador, né? Esse silício pode ser extraído aqui no Brasil, tá? Mas esse silício vai ser processado, né? E vai se transformar em um microchip, sei lá, na Indonésia. Mas um computador não é só um microchip. Então esse microchip vai para a China, onde ele vai ser montado. E depois esse computador vai ser vendido em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então a gente vê que esse processo ele está internacionalizado, tá? E quando é que o mundo ficou tão internacionalizado? Bem, principalmente a partir ali da Segunda Guerra Mundial, quando as multinacionais, quando empresas, né, elas começaram a se distribuir por vários lugares do mundo e a se dispersar pelo mundo. Só um minutinho aqui. Vocês estão conseguindo ver o quadro? Sim. Consegue, né? Então, olha só. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, tá? A gente vai ver o seguinte: uma série de inovações tecnológicas que vão acontecer, principalmente no ramo do transporte e das telecomunicações, vão permitir que empresas, indústrias que se localizavam nos países desenvolvidos, eles pudessem fazer o quê? Começar a distribuir as suas fábricas, os seus setores produtivos para países subdesenvolvidos. Aí eu pergunto para vocês, por que essas empresas elas fizeram isso? Para se desenvolver. Mas por quê? Por que elas não mas por que elas iriam ter mais lucro indo para outros países? Elas estavam indo atrás de quê? Matéria-prima. Matéria-prima é novos recursos, sei lá. A matéria-prima é um desses fatores. Eles vão atrás da matéria-prima, perfeito. Mas, com certeza, o principal objetivo dessas empresas era conseguir mão de obra barata. Por quê? Porque a Revolução Industrial aconteceu nos países desenvolvidos, principalmente na Inglaterra, na Europa, depois, né, se espalhou para os Estados Unidos. E lá no século XIX, num primeiro momento, essa Revolução Industrial criou um mundo onde os empregados trabalhavam muito, ou seja, era a vida de um operário no século XIX era miserável, era inclusive pior do que a vida de um servo na Idade Média. A expectativa de vida era menor. Tá? Então, o que acontece? Vai haver uma série de revoluções, uma série de lutas, vai ter a criação dos sindicatos, a greve, toda essa disputa fez com que, aos poucos, a qualidade de vida do trabalhador fosse aumentando. Então, direitos como férias, regime de trabalho limitado, a proibição de trabalho infantil, né, equiparar salários de homens e mulheres, essas foram conquistas obtidas a partir de muita luta, muito suor dos sindicatos e dos operários. Isso lá no século XIX. Só que, de certa forma, isso encareceu a mão de obra. A mão de obra europeia e americana era muito cara. Então, quando, em 1945, já no século XX, né, quando acabou a Segunda Guerra Mundial e os transportes, a telecomunicação estavam muito evoluídos, essas empresas perceberam o quê? Que elas poderiam se espalhar para territórios onde eles conseguiriam mão de obra bem mais barata.
tá? E aí é o que aconteceu. Fábricas foram sendo montadas no Brasil, na África do Sul, no Egito, tá? Em vários países do mundo. Tá? É interessante que um novo fenômeno, aí já em 1970, vai surgir para intensificar esse processo. E esse fenômeno é a China. A China é um país socialista. Tá? Só que nos anos 70, o governo chinês resolveu fazer o quê? Ele, depois de uma série de tentativas de reforma, uma série de tentativas de fazer o país pegar no tranco, eles perceberam o seguinte: olha, o socialismo não está dando certo aqui para isso, para investir para o crescimento industrial do país. Então, eles resolveram abrir mão do socialismo em algumas regiões do território e permitiram a entrada de capitais, a entrada de empresas. O que a China tinha a oferecer para essas empresas? Uma mão de obra vasta, extremamente barata, muito disciplinada. Né? Isso fez com que empresas do mundo todo começassem a buscar a China como um local para a construção dos seus produtos. Para vocês terem uma ideia, gente, hoje, só um exemplo, mais de 80% dos celulares do mundo são produzidos na China. E é engraçado porque tem lá na China uma fábrica, a Foxconn, ela tem mais de 300 mil funcionários. Tá? E ela produz celulares da Samsung, da Apple, da Nokia, ou seja, todos os celulares são produzidos na mesma fábrica. Tá? E o que acontece? As marcas são internacionais. As marcas são dos Estados Unidos, europeias, de uma forma geral. Ou, no caso da Samsung, sul-coreanas. Só que o que acontece? Elas são montadas, as partes produtivas, a parte, né, mais pesada é fabricada na China. Professor, nos anos 70 já tinha superpopulação lá? Ou tava... Sim, a China é um país muito populoso, historicamente falando. Inclusive, já foi muito comum no passado grandes ondas de fome. Ou seja, toda vez que a produção agrária ela era quebrada, ou seja, por algum motivo climático, eles não conseguiram, eles não tinham como obter o alimento suficiente, né? Historicamente, milhões de pessoas morreram na China. Para vocês terem uma ideia, um dos negócios sobre o corona, né? Uma das teorias de como o corona passou para o ser humano é de que o corona ele passou através de morcegos consumidos, né? Ou seja, o pessoal comeu, né, morcegos. Aí o cara vai pensar assim, mas por que diabos alguém vai comer um morcego? Né? A verdade é o seguinte, a dieta chinesa ela é muito ampla. Eles comem coisas que nós aqui não comemos. Mas por quê? Porque a comida, ao longo da história, eles aprenderam a comer de tudo, né? Por pura necessidade. Tá? E aí depois isso foi sendo absorvido na cultura. E hoje em dia eles comem insetos, né? Comem carne de qualquer coisa que anda, voa, rasteja, tá? Na terra, eles consomem. Tá? Mesmo que esse problema da fome já não seja mais uma realidade em boa parte da China. Tá? Então, isso eu só estou contando essa história para vocês perceberem o seguinte: a China sempre teve muita gente. Inclusive, uma das coisas que eles fizeram lá nos anos 70 foi introduzir uma rígida política de controle de natalidade. Né? Ou seja, o governo, isso só é possível num país que é uma ditadura, como é o caso da China. Ou seja, o governo manda em tudo no aspecto da vida pessoal das pessoas, inclusive quantos filhos elas vão ter. Né? A ideia era o seguinte, era reduzir a natalidade para reduzir o crescimento populacional chinês. Mas mesmo assim, a China hoje tem 1,3 bilhões de pessoas. Tá? Para vocês terem uma ideia, a cada 5 pessoas na Terra, uma é chinesa.
Tá? Então, o que acontece? Essa mão de obra imensa, barata, sem poder fazer greve, tá? Isso atraiu empresas do mundo todo. Tá? E é por isso que hoje a China cresce tanto economicamente, porque ela recebe investimentos do mundo todo. Uma das dúvidas que uma menina, né, do primeiro do integrado, ela levantou foi sobre a guerra fiscal, a guerra entre os Estados Unidos, a guerra fiscal entre os Estados Unidos e a China. Gente, vocês têm que entender o seguinte: hoje, principalmente o governo americano, na figura do presidente, ele tem um discurso muito contrário à China. Fala muito mal da China. Só que, na verdade, a economia americana e a economia chinesa, elas são grudadas, elas são um organismo simbiótico, sabe? Simbiótico, ou seja, quando aquele animal ele tem uma relação com outro animal que, se você separar eles, os dois morrem. Né? Então, isso é a economia chinesa e americana. Uma depende da outra hoje. As marcas americanas, as grandes empresas americanas, têm todas as suas fábricas montadas na China. E isso faz com que muito dinheiro produzido na China vá para os Estados Unidos. Aliás, nunca na história tanto dinheiro, tanta riqueza foi produzida. Aí, só aqui. Se eu fizer uma linha aqui, separando o norte desenvolvido do sul subdesenvolvido, né, eu vou ter duas categorias de países: os desenvolvidos, industrializados e que hoje produzem principalmente tecnologia, e os países do sul, subdesenvolvidos, alguns fornecedores de matéria-prima, outros fornecedores de produtos industrializados. No entanto, de certa forma, essas fábricas, por exemplo, a GM do Brasil, a General Motors, é uma empresa que está instalada no Brasil. Ela fabrica o Onix, ela fabrica o Prisma, né? A Chevrolet. Aí a pessoa diz assim: ah, mas essa empresa ela está no Brasil, mas ela não é brasileira, ela é americana. Então, todo o lucro que essa empresa obtém, né, a partir do trabalho dos trabalhadores brasileiros, porque a pessoa acha que não, a GM ganha dinheiro vendendo carro. Não é verdade. A GM ganha dinheiro com o trabalho dos funcionários da GM. Ao trabalharem, ao produzir o carro, tá? É aí que a GM consegue dinheiro. Então, o que acontece? O lucro da GM não fica no Brasil, não fica para os brasileiros. Ela é mandada para a sede, para os Estados Unidos. Então, de certa forma, o que a gente pode observar é que, com a intensificação da globalização, com essa dispersão das multinacionais pelo mundo, nunca na história tanto lucro, nem na época das colônias, tá, gente? Nem na época das colônias. Nunca tanta riqueza produzida no mundo subdesenvolvido foi transferido para os países ricos. E aí a gente tem, ano após ano, uma transferência de riqueza sistemática dos países pobres para os países ricos. Entenderam como funciona, mais ou menos? Dúvidas? Não, para mim tá perfeito, professor. Eu só queria saber, eu vejo muito falar sobre a Índia também, que está se tornando um pouco parecido com a China. É verdade isso? Sobre o fato de ter muita gente, né? Olha, inclusive, temos quando vocês assistirem lá a videoaula, eu falo um pouquinho sobre os BRICS. Já ouviram falar sobre isso? BRICS. Pode repetir de novo, porque frisou aí o senhor falando. Lá na aula que eu gravei, eu falei um pouquinho sobre o BRICS. Tá? Vocês já ouviram falar sobre o BRICS? Infelizmente não. Não. Isso aqui é um apelido dado a um conjunto de países. Esses países, eles têm uma coisa em comum. São enormes, têm muita matéria-prima, têm mão de obra em grande escala e especializada, e podem ser grandes potências econômicas no futuro breve. E o nome BRICS
vem da fusão das iniciais desses países. Eu estou falando sobre o Brasil, eu estou falando sobre a Rússia, eu estou falando sobre a Índia, né? Aqui, ó, Brasil, Rússia, Índia, China, e esse S aqui vem de South Africa, ou África do Sul, tá? Porque essa sigla aqui é em inglês. Então, esses países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, eles têm isso em comum. São grandes potências industriais, receberam, né, essas multinacionais, têm uma população grande, têm matéria-prima, e eles podem se tornar grandes potências. Só que o que impede disso acontecer? Nós ainda somos muito dependentes da tecnologia produzida lá fora. Tá? Ou seja, a gente fabrica computadores? Fabricamos. Mas nós desenvolvemos esses computadores? Não, não desenvolvemos. Nós temos filiais imensas aqui, como a GM do Brasil? Temos. Mas nós temos as nossas empresas que produzem automóveis? Não temos. Então, aí a pessoa pode dizer assim, mas por que eles lá, então, desenvolvem tecnologia, têm as sedes das empresas e nós não temos aqui? É porque lá eles investem em ciência, em tecnologia, tá? As grandes universidades, elas são verdadeiras seleções do mundo de pesquisadores, tá? Não é porque aqui, o americano ele é inteligente, o norte-americano ele é inteligente e nós aqui somos... Não, nós temos uma mão de obra muito bem qualificada, pessoas que fazem universidades, né? Só que quando essas pessoas terminam suas universidades, elas não têm onde trabalhar aqui. Né? E aí o que acaba acontecendo? Elas acabam indo para essas universidades ou empresas lá fora. Você pega... Fala. Eu não sei se eu vi perguntando isso, porque eu vi um documentário uma vez sobre a Índia e nele falava que muitos engenheiros, por exemplo, da NASA, são tudo indianos, que muitos profissionais saem da Índia e vão para outros lugares, porque lá não tem muito lugar, né? Lugar para trabalhar. E acaba indo para lugares tipo a NADA, por exemplo. Isso procede? Isso procede. Inclusive, eu estou falando do Brasil, mas serve para todos esses carinhas aqui. Tá? Porque você tem a Índia, então, ela tem um histórico de ciência exatas, então ela forma milhares, todos os anos, de engenheiros, físicos, né, matemáticos, eles são reconhecidamente muito fortes nessa área. Só que o que acontece? Assim como no Brasil, né, em que você tem um aluno que faz uma universidade, uma USP, uma UFRJ, aí ele faz mestrado, ele faz doutorado, e quando ele termina de fazer esses estudos, ele não encontra emprego no Brasil. Ou pior, se ele encontra emprego no Brasil, ele não encontra um emprego tão bem remunerado. Então, o que acontece? Ele é atraído, né, por grandes empresas e universidades lá fora. O nome deste fenômeno é fuga de cérebros. Não é que os cérebros ficam pulando, indo para fora, não. Né? É que o cara é um profissional super, né, gabaritado na área dele, só que aí ele vai receber um salário muito melhor lá fora. Aí ele faz o quê? Vai lá para fora. Assim, eu gosto de fazer uma comparação com o futebol. Né? Quais são os dois maiores times do mundo? Né? Barcelona e o Real Madrid. Mas é porque os espanhóis são os melhores jogadores do mundo? Não. É porque esses times, eles têm muito dinheiro e eles contratam pessoas, eles contratam jogadores do mundo todo. Então eles têm uma verdadeira seleção do mundo. Né? A mesma coisa são as universidades no mundo desenvolvido. Você chega lá na NASA, você encontra brasileiros, indianos, chineses, né? Você encontra pessoas do mundo todo. Tá? Então, gente, essa é uma forma de dominação, a tecnologia. Agora, desses brinques aqui, 2 países têm se destacado. A Rússia e a China têm gradativamente tentado romper isso.
essa dependência tecnológica. Eles têm investido pesado nas suas universidades, né, no desenvolvimento das suas empresas, no desenvolvimento de pesquisa, né? A Índia, ela também tem um potencial muito grande e ela também tem 1 bilhão de habitantes, né? É gente pra caramba, tá? Só que a Índia tem um problema sério. Ao contrário da China, ela não tem um rigoroso programa de controle de natalidade. Então a Índia continua, né, crescendo, a população da Índia continua crescendo muito. Isso gera uma pressão sobre os recursos indianos absurdo. Pra vocês terem uma ideia, estima-se que todos os dias nasçam 75 mil novos indianos. Caralho! Para vocês terem uma ideia, de hoje de manhã até agora, já nasceu quase 2 Páduas inteiras de indianos. Tá? Então, isso requer um recurso absurdo. Tá? E esses países todos, eles têm mais ou menos os mesmos problemas. Corrupção, problemas de infraestrutura, né? A questão de renda, de desigualdade social. Tá? Talvez aqui o país que esteja escapando desses problemas seja a China. Mas a China tem um problema sério, é uma ditadura. Ou seja, é um regime ditatorial. Então existem limites de quanto um país pode crescer quando ele é uma ditadura. Isso já ficou bem claro. A democracia, apesar de ser um sistema muito chato e que dá muita dor de cabeça, ele ainda é um sistema mais seguro. Tá? Tudo bem? Conseguiram entender? Tudo bem, professor. Show. O senhor consegue me dizer sobre esse lance que vira e mexe a gente vê na mídia sobre espiões russos nos Estados Unidos, o espião chinês, inclusive até teve os caras botaram fogo não sei aonde aí. Isso será que é verdade mesmo, professor? Não, mas olha só, a gente tem que entender o seguinte, existe a gente está lá na segunda aula que vocês vão assistir ou já assistiram, é sobre a Guerra Fria. Então, durante boa parte do século XX, tá, os Estados Unidos e a Rússia, que na época era a União Soviética, eles travaram uma guerra ideológica. Né? A Rússia era socialista e os Estados Unidos capitalista, e existia uma verdadeira guerra fria entre esses dois países. E eles se envolveram, né, em uma corrida armamentista. Ou seja, basicamente, os dois lados se preparavam para uma grande guerra, né, em que os dois teriam que se envolver nessa guerra, e eles começaram o quê? A desenvolver armas, tecnologias, para ver se um conseguia, né, vencer essa futura guerra. Nesse período é quando a espionagem ela atinge o seu maior nível. Né? Ou seja, existem casos de espiões, tanto americanos vivendo na Rússia, quanto russos vivendo nos Estados Unidos. Aí a famosa KGB, que era a agência de espionagem soviética, você tinha a CIA, né, que é a agência de espionagem americana e coisa e tal. Quando acabou a Guerra Fria, essa espionagem ela mudou um pouquinho. Ela deixou de ser uma espionagem governamental apenas, tá? Ainda existe, mas ela deixou de ser governamental, e ela passou a ser uma espionagem mais industrial. Ou seja, hoje em dia existem espiões que tentam roubar segredos industriais, tá? Entre empresas. Tá? Um dos escândalos que envolveram os Estados Unidos há alguns anos atrás foi exatamente de que existiam espiões americanos roubando informações da Petrobras, grampeando a então presidenta Dilma, né? E assim como anda vira e mexe, eles descobrem espiões chineses nos Estados Unidos e vice-versa. Ou seja, a tentativa de se espionar o outro é conseguir algum tipo de vantagem. Tá? Você, Tereza, se lembra do medo da Terceira Guerra Mundial? Então, eu lembro. Isso eu lembro que cada vez que surgia uma arma nova de um lado ou do outro, você já começava a descabelar com medo de acontecer algo pior, né?
Isso é legal, ô, Tereza, porque é um sentimento que morreu, né? E que é difícil para os alunos de hoje entenderem essa percepção, né, de que na época da Guerra Fria, o medo de que a qualquer momento haveria uma guerra nuclear entre os soviéticos e os americanos, ela ia acontecer. Era fato que ela ia acontecer. Então as pessoas tinham medo. Esse medo, né, que até ficou para a história, e quando vocês olharem lá o vídeo, ficou para a história como o terror, né, o equilíbrio do terror nuclear. Ou seja, os dois lados tinham muitas bombas nucleares, e aí isso meio que impediu uma terceira guerra mundial. Tá? Houve um equilíbrio, tipo, os dois lados sabiam que não adiantava entrar numa guerra porque ninguém ia vencer. E a ideia de uma guerra é vencer, né? É você impor o seu inimigo à sua vontade. Agora, se você sabe que o seu inimigo vai ser destruído, mas que você vai ser destruído também, isso meio que, de certa forma, desestimulou essa terceira guerra mundial. Tá? Agora, qual foi a consequência disso? Na cabeça de todo mundo, o medo, o terror de que a qualquer momento ia dar um ruim terrível, né? E com o fim da Guerra Fria, quando a União Soviética deixou de ser uma ameaça, esse sentimento iminente de guerra nuclear, de que o mundo todo ia acabar, passou. Mesmo que ainda existam essas armas nucleares. Hoje em dia, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia e outros países do mundo têm armas nucleares. Só que está mais distante, né? É pouco provável, pelo menos existe pouca probabilidade de que armas nucleares sejam detonadas em uma grande guerra mundial, pelo menos a curto prazo. Tá? Mas é um sentimento interessante, porque os nossos alunos mais novos, né, até eu acho que a Nayara e o Matheus, e a mesma Tereza lembra vagamente, né, porque você devia ser criança quando já estava quase acabando a Guerra Fria, né? Assim, No finalzinho, no caso, eu trabalhava em comércio com meu pai, então cada vez que vinha alguma notícia, todo mundo parava. Eu lá com 12, 13 anos, eu lembro do pessoal parando e meu pai gostava muito de explicar essas coisas de história. Né? Aí explicando o que poderia acontecer, todo mundo apavorado, etc. Sim, sim. Eu mesmo lembro vagamente também, porque a União Soviética acaba em 91, eu tinha lá meus 11 anos, 10 anos, né? Mas eu era uma criança meio estranha, então eu gostava muito de ver jornal e coisa e tal, mas de certa forma, esse sentimento, ele permeia a cultura americana e, consequentemente, a nossa cultura, né? Porque a gente consome produtos americanos graças a essa globalização já faz tempo. Então os filmes americanos retratavam os soviéticos como, né, vilões e coisa e tal. Um clássico para isso são os filmes lá do Sylvester Stallone, Rambo, né, Rocky Balboa. Você vê essa propaganda americana e os soviéticos eram os grandes vilões que iriam, né, destruir o mundo e coisa e tal. E aí, quando a União Soviética acaba, esses vilões meio que são transferidos para os terroristas islâmicos, ou seja, de certa forma, a sociedade americana depende um pouco desse medo, né, dessa constante sensação de tensão, né, de que eles vão ser atacados a qualquer momento. Isso é uma coisa que foi construída, né, isso é uma coisa que favorece uma importante indústria dos Estados Unidos, que é a indústria militar, né? É o que hoje move, né, o desejo de muitos brasileiros por armas, né? Essa sensação constante de insegurança eu quero me defender, eu quero, né? É um discurso que é muito antigo, tá? E hoje em dia tem chegado aqui no Brasil com força, principalmente para justificar a liberação de venda de armas e coisa e tal, mesmo que todas as estatísticas digam, né, que você andar armado não te traz uma segurança efetiva, né? Mas, basicamente isso, a gente já está dando o nosso tempo aqui. Então, pessoal, a ideia é o seguinte, hoje eu meio que falei um pouquinho, mas o legal aqui é que vocês tragam as dúvidas. Então eu lanço material no início da semana, tentem dar uma olhadinha nesse material no início da semana, para hoje a gente poder bater um papo aqui sobre ele.
tá? E eu queria saber, só a última coisa, o volume de coisas, vocês estão conseguindo acompanhar? Tá dando tempo? Como que tá? Vocês estão só procrastinando ou não está dando mesmo tempo de olhar as coisas? Ó, professor, realmente para mim essa semana comecei um emprego aqui na cidade, aí tá meio corrido, mas eu tô querendo me programar direitinho para final de semana eu conseguir estar vendo as coisas, entendeu? Tem só eu me orientar direito aqui, que tudo vai melhorar. Eu vou estar conseguindo acompanhar de acordo com as ideias do senhor aí. Não. Ah, Tente, pelo menos, assistir as videoaulas. Se não está dando para ler os materiais, para ver os documentários, pelo menos as videoaulas é interessante que vocês assistam. Mas, assim, para mim, para vocês conseguirem fechar o conteúdo todo, para realmente eu dizer assim, não, olha, ficar tranquilo que vocês conseguiram acessar o mínimo necessário ali, é interessante que vocês leiam os materiais, assistam os documentários e façam os exercícios de revisão. Tá? E não deixem, acima de tudo, de fazer as atividadezinhas lá da semana, tá? Tereza? Oi. Conseguindo assistir as coisas? Eu estava meio enrolada com um projeto essa semana, mas concluí. A semana que vem eu vou ver como é que vai ficar, mas acho que dá para ficar de boa. Tá. Nayara? Como a Tereza também falou, e o Matheus, querendo ou não, é bastante coisa, né? A gente vê vídeos, livros, então tem que ter, assim, uma organização para a gente poder ver. Se não der para ver tudo num dia, vamos supor um vídeo todo num dia, mas tenta pelo menos ver a metade, fazer uma leitura para poder conciliar as coisas. Show, gente. Então é isso. Ficamos por aqui hoje, tá? Façam lá as atividades. Eu vou ver se eu agora mando aqui o e-mail vou mandar o material por e-mail, tá? E para ver se a Jerusa consegue ter acesso lá. Se a Jerusa não conseguir ter acesso com tal, eu vou ver se eu consigo entrar em contato com o pessoal lá da área da assistência estudantil para ver o que a gente vai poder fazer, né? Porque senão daqui a pouco fecha o ciclo, né? E não vai conseguir, né? Fechar, ou seja, não vou ter material para poder aprovar ela. E a ideia não é reprovar ninguém, com certeza, tá? Queria comunicar com o senhor que a última vez eu fui fazer a atividade da outra aula, eu coloquei o tópico com o nome, só que eu falei de outra coisa. Eu ia fazer de um, acabei resolvendo fazer de outra, mas daí eu esqueci e enviei com os nomes trocados, cara. Então, cara, não tem problema não, cara. Não tem problema não. Eu vou arrumar aqui, só que eu não tô conseguindo acessar aqui direito. Não precisa mexer, não mexe não. Deixa lá, já tá lá bonitinho. Você já avisou, eu já tô avisado já, tá bom? Tá joia, então. Show. Então é isso, gente. Até a próxima aula aí. Valeu, até semana que vem. Tchau. Valeu, tchau. Semana que vem. Assim, só mais uma coisinha, pessoal. Avisa a Thaisa e a Isabel também, a Jerusa, que eu vou, de qualquer forma, disponibilizar lá no canal do YouTube esses momentos aqui. Essas atividades síncronas, as videoaulas, vai estar tudo legal lá. Então, eles podem assistir lá também, tá bom? Mesmo se eles perderem esse momento de atividade síncrona, tá lá. Inclusive, já está gravado lá já da semana passada. Mas semana passada não teve muito material, foi mais um bate-papo, tá? Show, gente. Obrigado por estar querendo passar o conteúdo legal pra gente aí. Eu vi que tem um quadro bacana atrás hoje aí. Ficou legal. Valeu, gente. Valeu. Tchau. Valeu, tchau.